eu adoro ciência. E a razão por que eu gosto de ciência é porque ciência não baseia no eu acho, eu sinto, eu pensei, eu gostaria, mas baseia-se em evidências. E hoje eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas evidências de que a gente precisa de mais mulheres na ciência. Eu acho que me convidaram porque vocês querem se sentir bem, porque eu venho de uma área onde eu jamais conseguiria ter numa sala tanta mulher. Então eu sou aqui para fazer uma espécie de terapia positiva para vocês. E eu vou começar perguntando, como eu sempre pergunto, qual é o problema? Quando eu olho ciência, eu pergunto qual é o problema que eu quero estudar. Depois eu me pergunto por que eu me importo com esse problema. Olho para as evidências, os mitos daquela área. Eu sou uma caçadora de mitos, sim. Tenho aí meio difícil, mas a gente vai dar conta. Aí eu pergunto o que fazer e conclusões. E eu vou começar com vocês com um teste de acuidade visual. Essa é uma foto de uma conferência de Solvay. E ainda tem alguma coisa errada. O que está errado nessa foto? Quantas mulheres tem nessa foto? Nenhuma mulher. Tem Marie Curie nessa foto. Essa é uma foto de uma conferência. Essa conferência, tu não vai para o que quer. Tu vai, se tu for convidado em casa, recebe um convite em casa e vai na conferência, senão não pode ir na conferência. Vocês notam que nessa época, em 1927, essa conferência tinha homens brancos, velhos e que curtiam usar preto. Márcia, mas isso é 1927. O mundo mudou. Mesma conferência, 2011. Tem 2 mulheres, olha lá, eu assinalei, tem 2, mas dobrou o número de pessoas. E como vocês notam, homens brancos do hemisfério norte e continuam gostando de preto. Então a gente vê que na área de física, isso é uma conferência da área de física, nós temos um problema descomunal, um problema muito grande. No ano de 2000, a União Internacional de Física organizou um grupo de pessoas, eu estava nesse grupo de pessoas, para responder a pergunta: por que tão poucas? E em vez de simplesmente responder a pergunta, a gente resolveu fazer uma revolução. Nós organizamos uma conferência internacional, convidamos pessoas do mundo inteiro, pagamos para essas pessoas virem, montamos times e descobrimos que no mundo, em média, nós temos esse desenho de percentual de mulheres na física. 22% na graduação, vai para o doutorado, se diminui para 18%, e quando chega no emprego não chega a 13%. Ou seja, o número é baixo na entrada, mas diminui ainda mais à medida que tu avança na carreira, e isso a gente chama de efeito tesoura, porque se eu completar com 100% para dar os homens, tem uma carinha de uma tesoura. Esse perfil não é uma prerrogativa da física. Não fiquem pensando nos físicos que são péssimos. Esse é o percentual mundial de cientistas. Vocês veem que na graduação e no mestrado a gente está em equidade. Mas quando chega na carreira profissional, em todas as áreas, inclusive a de vocês, existe um decréscimo. E aí os americanos, para dar um nome diferente do efeito de tesoura, chamam isso de leak pipeline. Como se fosse um cano que tivesse um vazamento. Para onde vão essas mulheres que sonham? O que acontece com essas pessoas que vão para o doutorado e depois desistem da carreira? Para mim, que sou científica e procuro universalidades no mundo, eu fico pensando, nossa, isso é um fenômeno universal, porque está presente no mundo inteiro. Onde vão essas mulheres no mundo? Que lugar misterioso que elas desaparecem? Uma época da minha vida eu pensava até que elas iam para o mesmo lugar que aquele pé de meia que some na máquina de lavar roupa. Todos os pés de meias e as mulheres que desaparecem na carreira profissional. Para algum lugar essas mulheres vão. Quando eu entrei para a academia de ciências, eu resolvi olhar esse percentual dentro da academia, porque estava cansada de ouvir dizer que na área de biológicas a vida é muito boa e que era na física que era um problema. Se vocês olharem o percentual, vocês vão notar que em todas
todas as áreas na academia, o percentual de mulheres é muito baixo. E até nas biológicas, 25%. Nem eu vou dizer para vocês olharem aqui na minha área que é física. Se eu resolver fazer um almoço com todas as acadêmicas da área de física, não vou precisar de uma mesa muito grande de restaurante. Na verdade, eu vou precisar de 3 cadeiras para as astrônomas e 2 cadeiras para os físicos. Nós temos 2 engenheiras na academia. Mas mesmo na área biológica, onde hoje a sala de aula é cheia de mulheres, as mulheres não estão na academia. Aí eu pensei, não, pera um pouco. As mulheres não estão na academia porque elas não devem estar no topo da carreira. Então vamos olhar o CNPq e comparar com a academia. E o que a gente descobriu? Deixa eu convidar vocês para olhar a área de vocês, que é biológica. A gente descobriu que quando eu comparo as bolsistas de produtividade de pesquisa, as bolsistas, um A e um B, e as membros da academia, tem de novo o efeito tesoura. Lembra o efeito tesoura de graduação, doutorado, carreira? Agora eu peguei a carreira e eu olhei, é a tesoura dentro da tesoura. Bolsista, bolsista um A e um B, e topo da carreira. Ai, Márcia, mas é a maternidade. Gente, esse decréscimo aqui, de um A e um B para membro de academia, não pode ser explicado pela maternidade, porque essas pessoas aqui não têm idade mais para ser mãe, não têm idade para ser vó. Só se for um outro fenômeno, a avosidade. A gente vai precisar de, além do parent science, do grandparent science. Tá? Então nós temos realmente um problema. Aí eu resolvi olhar o sistema inteiro. 8 milhões de dados, o sistema inteiro. E o que a gente notou é que a equidade, enquanto eu estiver na graduação e na pós-graduação, à medida que eu for entrando nas áreas de pesquisa, das áreas de pesquisa para os cargos, e dos cargos até presidente da academia e ministérios, há um decréscimo no número de mulheres. Quanto mais houver uma combinação de ciência e política, mais ferradas as mulheres são. Tanto que nós dividimos o nosso gráfico em parte técnica, técnica política e parte política. 8 milhões de dados não podem medir. Nós sim temos um problema no Brasil. Um dia eu estava fazendo um passeio num lago chamado Lago de Como, que fica na Itália, e esse lago tem uma coisa muito especial para mim. Foi lá que foi filmado um pedaço de Guerra das Estrelas, tá? E eu estava com um colega que tinha o mesmo fator afetivo com o Lago de Fogo, que é o Guerra das Estrelas, e a gente queria ir assistir um pedaço lá, um localzinho específico onde tinha havido uma cena da Princesa Leia. Mas a gente queria viajar muito para chegar lá, para ver como nerd é nerd. Aí no caminho esse colega me perguntou: Márcia, a física viveu tão bem sem as mulheres, por que tu quer tanto que as mulheres vão para a física? Primeiro me controlei, tá? Para não cair para fora do lago, controlei, para ele não cair fora do lago. E depois eu expliquei para ele o seguinte: existe um estudo de uma consultoria internacional chamada Marquis, que mostra que quando eu coloco as 500 maiores empresas do mundo e ordeno por diversidade, as empresas que têm mais diversidade, elas ganham mais dinheiro do que as que têm menos diversidade em qualquer jeito de calcular dinheiro. Primeira surpresa minha, eu não sabia que tinha algum jeito diferente de ganhar dinheiro em empresas. Eu só sei salário, então para mim só existe um jeito de ganhar dinheiro, mas aparentemente as empresas têm muito jeito. Em qualquer um dos 3 jeitos, mais diversidade é mais dinheiro. Mas mais que isso, nas grandes colaborações, as colaborações com mais diversidade têm mais citações. Então, mais diversidade é mais eficiência. E por que é mais eficiência? Existem 3 ingredientes em que a diversidade faz mais eficiência. O primeiro deles é muito óbvio. Quando eu estou interagindo com pessoas muito diferentes de mim, por exemplo, aqui e agora, vocês trabalham com armas poderosas como cobras, né? Tem que ter medo. Quando eu estou interagindo com esse tipo de pessoas, eu me puxo mais. Significa que eu tento mostrar o máximo, porque eu não sei
o que vocês sabem. Então eu tenho que me esforçar quando a gente está trabalhando coletivamente. Então a diversidade faz cada indivíduo parecer muito mais esperto, porque ele se puxa mais. A diversidade também faz uma outra coisa, que é gerar uma inteligência coletiva. Quando tu coloca grupos de pessoas que são diversas, todas têm direito a voz e vez, o resultado, o desafio que tu dá para essas pessoas é uma solução muito mais fora da caixa, porque tu tens experiências distintas trabalhando. Mas o ingrediente para isso funcionar bem, da diversidade funcional, ou seja, de pessoas diferentes conseguirem gerar uma ideia melhor, é se todos tiverem voz e vez. Significa que todos têm que ter direito ao fala, e é isso. Quem diz isso não sou eu, são estudos de psicologia que fazem testes com grupos de pessoas. Bem, mas quando eu comecei a olhar esse problema, eu comecei a ouvir um monte de mantras. As pessoas dizem mantras. A primeira, as pessoas não querem para física porque cientistas são netos. A segunda, Márcia, não tem preconceito. Paris é um Brasil, um país sem preconceito. Ciência neutra, não tem preconceito. As mulheres não sobem a carreira porque não têm ambição. Elas são espertas, elas gostam de fazer outras coisas, elas não têm ambição. Mulher não dá para física. Ela dá para outras coisas. E é uma questão de tempo, fica quieta no teu canto, daqui a pouco tudo fica igual, é só ficar esperando que as coisas vão passar. Eu chamo isso, não querendo ofender vocês, porque vocês gostam de mosquitos, mas eu chamo de mordidinha de mosquito porque eu, sinceramente, não gosto de mosquito. Então pra mim é uma incomodativo. E como mordida de mosquitos, tu aguenta 1, tu aguenta 2, não aguenta 10. Na vida, essas incomodações, que são essas frases repetidas, são sim mordidinhas de mosquito. Primeiro é que cientista é nerd. Isso aí é um desenho. Se eu pedir para uma criança, eu faço trabalho com crianças, para desenhar um cientista, vai desenhar uma coisa assim. Um homem, vai ser um homem, vai usar jaleco. Eu sou uma física teórica, eu nunca usei jaleco na minha vida. Toda vez que vem um jornalista me entrevistar, quer fazer uma foto com jaleco. Então há uma coisa com jaleco. Vocês até podem usar jaleco. Eu não posso usar jaleco. E o jaleco está no imaginário das pessoas. Mas mais do que isso, está no imaginário das pessoas uma pessoa maluca. Né? Mas aí eu insisto com as crianças. Desenhem uma mulher. E aí vocês vão ver que no imaginário das crianças essa mulher não tem filhos, não sabe dançar, não se pinta. Que adolescente quer ser essa mulher? E só entre nós, porque eu acho que vocês sabem isso, se eu contar para essas meninas que a maioria das mulheres cientistas se casam com cientistas assim, nossa! Não vai rolar, né? E quem é culpa disso? A mídia. A mídia coloca cientistas como homens invariavelmente brancos, invariavelmente nerds, loucos, antissociais, desconectados com o planeta deles. É isso que nos vende. Nessa série em particular, não tinha mulher física, porque eles não conseguiam imaginar. Teve um episódio em que colocaram uma mulher física, e só. A gente não sabe o que fazer com uma mulher física. Então é um problema. Márcia, mas não existe preconceito. Isso naturalmente acontece assim. Foi feito um estudo com 200 crianças da Universidade de Princeton. Não me pergunte como alguém consegue fazer um estudo com 200 crianças. Eu não consigo controlar o mas esses fizeram com 200 crianças. Da faixa etária de 5 a 7 anos. E aí, aos 5 anos, perguntaram para as crianças, contando uma história de uma pessoa muito inteligente, essa pessoa é homem ou é mulher? Aos 5 anos, metade diz que é homem, metade diz que é mulher. Aos 7 anos, as crianças, meninos e meninas, dizem que inteligente é o homem. Nossa. Aí eles fazem um teste. Naquele cantinho da sala tem um joguinho para inteligente. Naquele cantinho para esforçado. As meninas vão para o joguinho dos esforçados aos 7 anos. Nossa. Aos 7 anos as meninas já entendem que elas não são inteligentes. Que elas não vão ser liderança. Que elas vão estar junto no laboratório, colaborando. Mas não sendo a pessoa que determina as coisas, porque elas não são inteligentes o suficiente. Mas não são só elas que se veem assim. A sociedade vê as meninas assim. Foi feito um estudo em que se pegou um currículo para assistente de laboratório e distribuiu esse currículo para professores para escolher quem seria o melhor assistente de laboratório. É o mesmo currículo,
Mas em metade dos currículos colocaram o nome John, na outra metade Jennifer. E o que a gente vê? A gente vê que o John, que é o cinza escuro, é mais competente, entende melhor a hierarquia e vai ser um excelente mentor para os alunos jovens. Por isso ele merece o melhor salário. É o mesmo currículo. Além desse preconceito social embutido nos pesquisadores mais velhos, nós temos um alto preconceito. Esse estudo foi feito com 1.000 estudantes dos Estados Unidos na disciplina de Física 1. E foi medido aqui a autopercepção de conhecimento. Então, se perguntava ao final da disciplina quanto cada um tinha entendido daquela disciplina. Então, no eixo vertical é o quanto a pessoa entendeu. E aqui a nota que a pessoa tirou. Vocês percebem que as meninas que tiraram a nota máxima acham que sabem tanto quanto os guris que tiraram B. As meninas que tiraram B acham que não deu rodado, porque sequer estão aparecendo nenhuma comparação com os meninos. Ou seja, as meninas chegam na universidade pensando que elas sabem menos. Mas não fica por aí, gente, a coisa fica pior. Acompanharam os mesmos estudantes, e por isso só tem ABC, porque acompanharam os que passaram, na disciplina de Física 2. O que acontece na disciplina de Física 2? A autoavaliação das meninas diminui. Belo trabalho que o professor de Física 1 fez. Agora a menina que tirou A acha que sabe tanto quanto o guri que tirou C. E depois a gente espera que essa menina chegue ao final do curso, queira fazer um doutorado, seguir uma carreira e virar uma liderança, quando a sociedade e ela mesma estão dizendo: não é pra ti, querida. Ai, Márcia, mas as mulheres não sobem na carreira porque não têm ambição. Esse é um estudo feito com 200.000 pessoas. Cada vez que um colega meu, porque físicos adoram criticar estudos feitos por ciências sociais, critica qualquer coisa, eu digo assim, gente, é 200.000 pessoas. É mais do que o número de moléculas de água que eu uso na minha simulação. E perguntaram para essas pessoas qual é o grau de ambição delas, lá no comecinho da carreira. Onde é que tu quer chegar? O que tu quer ser daqui a 10 anos? E notaram que homens e mulheres, no começo da carreira, têm o mesmo grau de ambição. Avaliaram, então, pessoas que já tinham 10 anos de carreira. E a ambição das mulheres tinha despencado. O estudo vai mais longe e tenta descobrir, mas o que faz as mulheres perderem a ambição? Eu lendo o paper, eu não sei se vocês leem paper assim, mas eu leio paper adivinhando. Também faço isso com livro, também faço isso com série, me dei super mal no Game of Thrones, mas tudo bem, eu vou adivinhando o que vem depois. E aí imaginei, já sei. As mulheres perderam a ambição por causa dos filhos. Eu não tenho filhos, fiquei imaginando, então, é os filhos. Errado. Não era essa a razão das mulheres perderem a ambição. Aí, segunda opção, pensei, as mulheres perderam a ambição por causa dos maridos. Isso eu tenho muita experiência, já tive vários. Mas, não, errado. As mulheres perderam a ambição por causa dos comentários cretinos dos colegas, a falta de apoio institucional, seriam o tempo inteiro colocadas para trás. Ou o que eu gosto de chamar, e sei que vocês não gostam disso, as mordidinhas de mosquito. Por causa das mordidinhas de mosquito, as mulheres perderam a ambição. Márcia, mas as mulheres não vão para a ciência porque não querem. A ciência é assim, se elas gostassem mesmo de ciência, elas iam de qualquer jeito. Às vezes eu penso assim, a quantidade de destaques como mulher, física, latina com cara de latina, eu tive que sofrer na minha carreira, e penso que, nossa, eu tenho tanto para física, que quase engravidei. Mas não engravidei, então vamos lá contar a história de algumas mulheres na ciência que demonstram o contrário, que elas fizeram tanto esforço e foram muito além do que normalmente os homens iam, porque elas tinham uma coisa que é a paixão por ciência. Vou começar com Hipátia de Alexandria. Hipátia morava em Alexandria, era uma filósofa, porque naquela época todo mundo era filósofo, mas não tinha essas partições que a gente tem hoje em dia. Ela tinha uma escola dela, era filha de um filósofo,
Mas ela vivia numa região que teve uma grande transformação cultural, que eu vou ter que contextualizar, porque eu sei que no mundo moderno a gente perde esse contato histórico com as coisas malucas que aconteciam antigamente. Naquela época houve um golpe, e esse golpe tinha cunho religioso. Sim, hoje que o Estado laico a gente fica muito surpresa com esse tipo de coisa, mas naquela época aconteceu. E o bispo local, porque era um cristianismo, o bispo local não topava a cara da Hipátia, porque era mulher que tinha uma voz, que tinha uma escola, que era super influente. Aí a Hipátia, que também já não tinha, a gente às vezes como cientista não tem muita noção do perigo, não tinha noção do perigo, a Hipátia fez cálculos das estrelas e avisou para o bispo que o cálculo que ele tinha feito sobre a Semana Santa estava errado. Nossa. O que ele fez? Ele disse que ela tinha que se desmentir, ela disse que não tinha que se desmentir. Ele disse que ela tinha. O que ele fez? Ele espalhou o fake news de que ela era uma bruxa megera e ela foi assassinada pelos maluquetes da época. Também tinha milícia naquela época. Outra mulher, Marie Curie, que todo mundo, Marie Curie se deu bem, 2 Nobel. Gente, Marie Curie vinha de uma família pobre, não pôde estudar na Polônia porque mulher não podia estudar na Polônia. Vai para a França, trabalha para a irmã dela estudar. A irmã se forma, trabalha para ela poder estudar. Ela começa a trabalhar com o marido, que aí Pierre Curie se casou com ela, começa a trabalhar com o marido sem salário, porque eles não davam salário para as mulheres naquela época. Ela só ganha salário quando o marido morre. Ela ganha o Nobel, todo mundo ficava fofocando, não é dela o Nobel, ela ganhou junto com o marido, foi o marido que fez todas as coisas. As grandes universidades, tipo o Príncipe, não queriam convidá-la para falar, diziam, não, ele que tinha ideia, ela era só esforçar. Aí ela trabalha sozinha, ela ganha o segundo Nobel. Nesse momento ela está viúva e ela começa a namorar um colega. O que os jornais franceses comentavam? Eles comentavam, nossa, primeiro caso de 2 Nobel na história. Não, Marie Curie, aquela vagabunda que está tendo caso do Dominique Langevin. Então é isso, gente. A misoginia e o machismo, mesmo para as mulheres poderosas, acontece. Marie seguiu em frente, ajudou durante a guerra, foi uma mulher muito, muito brilhante. Quando visitou o Brasil, esteve aqui perto, em Caxambu, para olhar as areias e radioativas da região. Lisa Meitner, alemã, judia, trabalhava com a Torrão. Eles descobriram um novo elemento, que é o rádio, fizeram as contas do modelo. Só que na hora de publicar ele não colocou o nome dela porque ela era judia e era mulher e os nazistas não iam gostar. Ele ganhou o Nobel para ser descoberto. Somente depois da Segunda Guerra ele declara que ela tinha feito as contas, só que ele não tinha coragem de contar porque ele tinha medo do nazismo. Quem é mesmo que não dá para a ciência? São as mulheres que continuam fazendo as contas, trabalhando, que teve que fugir, que teve que lutar, que teve que continuar trabalhando mesmo sendo desconhecido. Mary Louise Cartwright está no outro lado do Atlântico, na Inglaterra, e ela se mete numa briga bem exótica. Os engenheiros tinham construído os radares e os militares operavam os radares em altas amplitudes não funcionavam. E aí ela entra no meio da briga e descobre algo fascinante, que é um fenômeno de física que em algumas situações de muito não equilíbrio, quando mesmo dando as condições iniciais muito próximas, as condições finais de duas coisas podem ser muito distantes. Descreveu isso com contas belíssimas, analíticas, publicou, ninguém deu bola. 20 anos depois, Feigenbaum leu as anotações dela, fez um programa do computador, reproduziu e se tornou o pai da teoria do caos. Quem fez a teoria do caos foi Mary Louise Cartwright. Mas ninguém deu bola. Era só uma mulher. Emmy Noether. Emmy Noether é alemã, vai para a universidade um pouco antes da Segunda Guerra. E ela só consegue entrar na universidade porque o pai dela era professor universitário. Vocês imaginam? Ela é a única aluna. E cada aula ela tinha que ir para o professor e pedir permissão para poder assistir a aula. Se o professor dissesse não, ela não assistia a aula. Ela se forma. Hilbert percebe a genialidade de Emmy Noether. Ela tem um dos teoremas mais belos da física, que é o teorema das simetrias. E ele quer que ela vá ser professora na universidade onde ele trabalha. E o departamento inteiro é contra.
Só consegue contratá-la depois de gritar no meio de uma reunião de departamento. Isso aqui é uma universidade, não é um banheiro para a gente distinguir homens e mulheres. Eu considero Gilbert o primeiro he for she da história. Só que ela entra sem salário. Anos mais tarde, ele tenta convencer o governo alemão a dar um salário para ela, dizendo que ela pode ter que ir para outra universidade se oferecerem um salário. E o governo alemão responde: não se preocupe, acabamos de colocar uma lei que não pode pagar salário para mulher nenhuma em toda a Alemanha, e assim ela não pode ir para outra universidade. Finalmente ela tem como judia que fugir, vai para os Estados Unidos, onde vai para uma universidade menor, enquanto todos os famosésimos homens vão para as universidades grandes dos Estados Unidos. Finalmente, depois de muita briga, ela termina a sua carreira numa universidade grande. Rosalie Susan Yalo é física, mas trabalhava na área de biologia. Ela e Berenson descobriram uma coisa que eu não sei o que é, mas chama-se radionuclide. E eles estavam na lista para o Nobel, mas ele faleceu. E não se dá Nobel para falecido. Então o Comitê Nobel disse: não, ela é esforçada. Ele é o gênio, então ela não ganha Nobel. Ela montou outro laboratório, desenvolveu outra pesquisa sozinha, e aí ganhou o prêmio Nobel. Mildred Esselhaus é a senhora Carpon. É uma das mulheres mais importantes porque consegue desenvolver ciência de qualidade, fazer grandes transformações para as mulheres na ciência nos Estados Unidos. Ela tem um monte de histórias terríveis. Uma é que quando a aluna ela tinha que fazer prova numa sala separada, porque vocês sabem, né? A simples presença de uma mulher é tão perturbadora que os estudantes não iam conseguir fazer a prova se ela estivesse na sala. Então ela fazia numa sala separada. Mais tarde, ela trabalhou no laboratório de Estado. Não sei se vocês conhecem, mas o laboratório de Estado, antes de visitar, tu tem que mandar todos os teus dados. E aí, a CIA verifica se tu é uma boa pessoa. Não, eu nunca fui no laboratório do Estado, tenho várias amigas, porque eu sei que eu não sou uma boa pessoa. Então não vou. Mas ela trabalhava no laboratório do Estado e tinha que passar por esse processo de screening, que é isso de ter a tua vida descrita antes de entrar. Ela teve 4 filhos, num país onde não existe licença maternidade. Uma semana depois de ter o filho, ela levou o filho para o laboratório, porque também não tem creche. E os laboratórios desses de Estado ficam no meio do deserto. Quando ela chega com o bebê, o guarda diz: o bebê não pode entrar porque o bebê não tem screening. E ela começa a sua primeira briga para poder ter creches dentro desses laboratórios de Estado. Não errei a foto. Essa é Heidi Lamar, estrela de Hollywood, que nas horas vagas desenvolveu o Wi-Fi. Era um segredo de Estado, que foi quebrado há poucos anos, e que na época não foi usado porque eles achavam que os soldados, porque isso foi durante a guerra, iam ficar muito deprimidos em saber que eles usavam uma tecnologia que foi desenvolvida por uma mulher. Então o local que ela trabalhava, em Hollywood, lá o camarim dela, era cheio de livros de eletrônica, plantas, totalmente diferente do que vocês podem imaginar numa estrela de Hollywood. Mas não fiquem muito impressionados dela fazer grandes filmes, e escrever equações e escrever patentes, porque na verdade ela tinha, como é verdade até bem pouco tempo, pouquíssimas falas nos filmes hollywoodianos. A única grande vingança de Heidi, que eu considero uma super vingança, é que ela é o primeiro orgasmo do cinema. Vou falar da Catherine, da Dorothy e da Marcia. Se vocês não sabem sobre essas 3 mulheres maravilhosas, vejam o filme Estrelas Além do Seu Tempo ou Hidden Figures. É um filme muito importante, uma delas faleceu esse ano. Elas são mulheres maravilhosas que venceram não só o preconceito de serem mulheres, mas o preconceito de serem negras, e eu diria mais, eram mães, que nos Estados Unidos é por si só uma coisa muito impactante. Mas Márcia, tu não vai falar de nenhuma brasileira? Isso tem uma zona de risco, porque se eu escolher uma, eu vou ter o ódio mortal de todas as demais. Então eu escolhi algumas que estão falecidas, porque aí eu garanto que as pessoas não vão me odiar, porque eu vou dizer: então morre, que aí eu escrevo falsa. A primeira delas é a primeira engenheira negra e primeira engenheira brasileira, que é do Paraná. Ela estudava fazendo aquela coisa que deixou de existir algum tempo atrás, mas eu acho que vai voltar a existir nesse país, que é tu morar na casa de alguém para poder estudar e pagar com serviço. Era uma empregada não paga. Saiu da cidade pequena, vai para lá e se torna essa empregada não paga.
ela se forma, ela se torna engenheira do governo, se aposenta e morre aos 63 anos. E quando, uma engenheira que, tipo assim, aos últimos cargos, e quando noticiam o falecimento dela, noticiam uma mulher irritadiça apareceu morta, provavelmente de um ataque cardíaco. Isso são as mulheres. Quando elas vão para a ciência, elas são aquelas mulheres irascíveis, e não pessoas que desenvolveram. Outra pessoa é a Amélia Hamburger. A Amélia viveu no Brasil durante a ditadura militar. Ela e o marido são físicos da USP. Durante a ditadura tiveram que fugir do Brasil. E como tantos que fugiram, tiveram que optar por áreas de pesquisa. E obviamente o marido ficou na área que ele queria, que era nuclear. E ela teve que se adaptar e passou a ser uma historiadora da ciência. Eles tiveram 5 filhos, que para a carreira de qualquer mulher é de grande impacto. E dela, para mim, é uma das frases mais importantes que eu acho que tem que emparedar nossas universidades e tem que ser o lema do Parenting Science. Filho é uma produção muito importante para não constar no lápis. Ela já é falecida, mas o Parenting Science está retomando essa luta, que era a luta de Amélia. Ai, Márcia, mas é uma questão de tempo. Se tu olhasse o percentual, deve vir aumentando o percentual de pesquisador. Desafio para vocês. Esse é o percentual de bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq, homens e mulheres. Tem uma pequena diferença entre o ano de 2001 e 2015. Adivinha de quantos por cento é? 2%. 2% em 15 anos. Como bem, eu não vou ver essa equidade se eu não fizer alguma coisa. Vocês não vão ver essa equidade se não fizermos alguma coisa. Porque o sistema anda muito devagar. Então precisamos fazer. Mas o que eu vou fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. Deixa eu mostrar o que os outros já fizeram. E esse é o percentual de mulheres com doutorado nos Estados Unidos ao longo do tempo. E vocês notam que aqui vem, que é grande, porque é guerra. Mas de repente mudou. Estão vendo que mudou? Estão vendo que mudou? O móvel vinha a velocidade constante. Sei que vocês não veem cinemática há muito tempo, mas vinha a velocidade constante. Aí tu pisa no acelerador e ele acelera. Tu põe força no sistema e ele acelera. O que aconteceu aqui nos anos 70 nos Estados Unidos? Se preparem que é coisa forte. Todos aqui têm estômago forte, certo? Ação afirmativa. Começou o processo de ação afirmativa nos Estados Unidos. Ai, Márcia, tu não vai nem me falar de cota. Gente, ação afirmativa é um processo. Ele não implica simplesmente ter cotas. Cotas é um pedacinho da ação afirmativa. Ele implica visibilidade, implica olhar as nossas relações de trabalho, implica olhar as instituições e ver em que elas não estão sendo atraentes para homens, mulheres, brancos e negros. É muito mais amplo do que cota. É como sexo. Tem muitos jeitos de fazer e melhor é fazer todos os jeitos. Deixa eu contar algumas iniciativas que eu tenho que finalizar rapidamente. Primeiro, uma iniciativa de empresas chamada Mulher 360, que dá assessoria a empresas que quiserem ter mais diversidade. Tem a L'Oréal, que dá o prêmio nacional, né? Temos uma laureada aqui, e que dá um prêmio internacional. Tem o Parenting Science, que eu nem vou mencionar, porque vai ser super falado aqui. Tem essa conferência internacional da União Internacional, continua existindo até cada 3 anos, junto os grupos de trabalho, e a gente discute a ciência e discute mulheres na ciência. Uma das coisas que esse grupo trouxe foi a licença maternidade para as bolsistas. Isso não veio de graça, não é uma manhã que o presidente do CNPq acordou e pensou. Isso é uma luta que começou lá em 2002 e brigamos e fomos, escrevemos e brigamos até que finalmente em 2013 ele estendeu para todas as bolsistas. Começou lá com bolsas de doutorado, mestrado, pós-doc, enfim, e chegou até as bolsistas de produtividade e pesquisa que tem uma licença maternidade agora. Os verbetes do CNPq também não veio de graça. Foi luta, conferência, chama a Secretaria da Mulher. E hoje em dia a gente tem umas microbiografias das primeiras mulheres na ciência. Dentro da Sociedade Brasileira de Física, a gente tem um comitê de gênero que escreveu um livro contando a história das primeiras mulheres. O CNPq, empurrado por essas iniciativas, criou editais para as meninas no ensino médio nas áreas de exatas, o primeiro em 2013 e outro em 2018. Grupo
grupos privados também estão fazendo ações, copiando as ações que geram através dessa mobilização das pesquisadoras. E um dos grupos que trabalha muito fortemente nisso na área de física é o Meninas na Ciência, coordenado pela professora Carolina Brito, do Rio Grande do Sul. Esse grupo faz um monte de coisas, faz oficinas nas escolas, traz as meninas, faz vídeos com as pesquisadoras do lugar de mulher. Mas eu queria chamar a atenção de uma iniciativa interessante, que é coletar a frase cretina dita por professor em sala de aula e pastelar a universidade com ela. É divertidíssimo. A gente coletou, por exemplo, uma frase dita por professor de engenharia: vem com essa roupa de novo que eu te dou um bônus. Ou frase dita por um colega de sala de aula: vamos ajudar a equipe das meninas a fazer o experimento, né? Porque são meninas, não sabem fazer o experimento. Tendo visto isso, esse ambiente não adequado para as mulheres em ciência, a gente resolveu educar, que é isso que a gente sabe fazer. Estamos lançando agora no dia 31 de março, EAD, é para todo mundo assistir, um curso Feminismos, algumas verdades inconvenientes, que vai abranger toda a teoria e o que é, e os diversos tipos de feminismos, diversos exemplos, numa filmagem muito bonita feita lá na URGS. Além disso, a URGS assinou o Rio Forte da ONU, e como parte disso nós elaboramos um grande questionário para medir assédio moral e sexual dentro da universidade. Esse estudo vai ser divulgado oficialmente no dia 3 de abril, mas já vou dando uma palhinha para vocês. 10% entre docentes, técnicos administrativos e estudantes já sofreram assédio sexual dentro da URGS. E 40% já sofreram assédio moral. Esse número é muito grande. Eu não vou dizer epidêmico, porque vocês é que entendem dessas coisas, mas assim, esse número é muito grande. É o máximo que uma física pode dizer. É um percentual muito grande e a gente tem que fazer alguma coisa, e a gente está fazendo uma demanda bem específica para a universidade, para a gente elaborar um comitê de ética. Eu gosto de chamar de ética humana, mas o melhor é relacionamento humano. Então nós temos que ter dados, nós temos que olhar nossas instituições, e com isso nós vamos mudar a nossa ciência, porque ela vai ser mais ampla, ela vai abranger mais temas, ela vai ser uma ciência que vai poder resolver melhor os problemas que ela tem para resolver. Mas eu não gostaria de terminar, eu gostaria de gastar esse meu último minuto para falar sobre uma outra coisa, para falar do grau elevado de imobilidade, de depressão e de tristeza que contamina a Universidade Brasileira, os institutos de pesquisa e todo lugar. Eu sou do tempo em que a gente saía para a rua sem ter gente filmando, que não tinha, sem ter ajuda de ninguém, peitava o exército e as balas não eram de borracha. E a gente saía, e saía, e saía, e a gente derrubou essa ditadura que querem trazer de volta. Porque para mim, luto é verbo. Obrigada. E eu queria copiar alguns simpósios e privilegiar os estudantes. As estudantes que puderem fazer pergunta, e aí, se os estudantes estiverem muito tímidos, a gente passa para os seniors, né? Quem quer fazer pergunta? Sem timidez? Ninguém? Os seniors? Já que eu sou meio sem vergonha mesmo. Boa tarde, professora. É um prazer. Sou a Chiviane, da UES, Universidade Estadual do Ceará. Quero dizer que já lhe acompanho tem algum tempo. Assisto suas palestras online. E, para mim, é um grande prazer estar aqui assistindo sua palestra. Na nossa universidade, a gente discute muito esse tema, mulher e ciência. Inclusive, a gente está na Semana da Mulher.
E eu estou aqui no congresso e lá está rolando vários eventos voltados para a mulher. E eu queria lhe contar aqui só um pouquinho da experiência da mulher do semiárido. Eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará, mas eu nunca tinha me deparado com uma figura feminina tão maltratada como é a figura do semiárido. Talvez algumas pessoas não concordem, mas eu trabalho no campus do interior, extremo semiárido do Ceará, e lá tem mulheres, nem preciso dizer, altamente capazes, né? São mulheres que são agricultoras, donas de casa, mães, líderes de família, e que infelizmente abandonam a ciência simplesmente pelo fato de ser mãe, né? E na verdade não é nenhuma pergunta, é só um relato, né? Que recentemente eu tive 2 alunas que inclusive foram premiadas no congresso lá na Paraíba, de melhor trabalho, Norte-Nordeste, e elas desistiram de continuar, de fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, por causa que os maridos não deixaram, né? Que foi que aconteceu? Antes da formatura, o marido engravidou ela, né? E aí ela grávida disse que não tinha mais como continuar, né? Inclusive ela nem queria ter filho agora. A gente acha que é uma coisa proposital, né? Então, só para lhe dizer que se aqui no Sudeste e no Sul a realidade é gritante, imagina no Nordeste, né? Tenho poucas colegas, acho que eu conheço, que tem a Thaís, que está lá na UEMA, em Caxias, né? Deixa eu ver aqui, tem a Anne, que está lá no Pará, mas assim, que eu conheço, né? Deve ter outras aqui. Tem a professora Renata também, que está na UES, acho que ela deve estar aqui na plateia. Mas nós não podemos desistir. Eu acabei de receber uma universidade que não tem nada, nem tinha zoóloga, sou a primeira zoóloga da universidade. E assim que eu entrei, fui altamente assediada pelos professores homens. Uma universidade que não tinha diretório acadêmico, que agora a gente conseguiu fundar por esforço próprio, e que as alunas agora denunciam os professores que assediam elas, né? E assim, eu me inspiro muito em você, vou chamar de você, que você é jovem, gata. Me inspiro muito em você e eu acho que essa pauta tem que ser discutida em todo o congresso, tem que ter um simpósio voltado para mulheres. E a gente tem que fazer mesas lideradas, mostrando nossos trabalhos, a gente tem que parar de ser plateia e começar a ser o centro das atenções. E é só isso que eu queria falar. Excelente palestra. Eu adoro palestras que combinam dados com sugestões de ações. Eu estava pensando um pouco, fazendo uma comparação com o olhar dos biólogos que querem conservar biodiversidade, que a gente tem várias estratégias. E uma das estratégias para valorizar ou preservar, né, ou conservar a biodiversidade consiste em tentar identificar ou espécies ou locais. Eu não sou da área de conservação, então quem me corrija, tá? Mas, em linhas gerais, você identifica assim, espécies mais vulneráveis ou áreas mais vulneráveis. Então, eu queria pegar esse gancho para a gente trazer para essa discussão se num problema que ele é super amplo, que está completamente enraizado na sociedade, ele é cíclico, inclusive, porque a gente tem esse processo cíclico ontogenético, né, durante a nossa própria formação de meninas, enfim, até adultas cientistas. Se a gente consegue identificar quais seriam os pontos, ou quais seriam os locais, ou quais seriam as idades que são idades que, se a gente tiver que escolher para priorizar, seriam os pontos que nesse momento são os pontos de maior vulnerabilidade. A gente começa a focar nas meninas, a gente foca na universidade, se a gente tiver que fazer uma escolha, né? Com esse mapa que vocês vêm estabelecendo aí, todas essas ações, a gente consegue identificar quais seriam os pontos prioritários ou ainda não? É trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Tem 3 pontos que a gente identifica como mudanças de inclinação nesse efeito tesoura. Tá? Primeiro, em áreas de exatas é a infância, mas nas áreas de exatas, isso não atinge as biológicas. Tá? Então, se eu quero mais engenheiros, eu tenho que acabar com os corredores cor-de-rosa das lojas de brinquedo. Se eu pudesse ser uma terrorista de loja de brinquedo, eu acabava com os corredores, pintava tudo da mesma cor. Tá? Depois a gente tem que equacionar a questão da maternidade, porque essa também afeta, aí já afeta todas, aí já não afeta mais as exatas, já afeta todas e é num momento muito específico.
Então nós temos que trabalhar essa questão da maternidade. E depois nós temos que trabalhar as redes políticas, que são as redes das pessoas, as relações, isso que a gente está fazendo aqui. Isso a gente tem que fortalecer. E dá para fazer ao mesmo tempo, porque à medida que eu fortaleço a rede, eu trago ações tanto para trabalhar a questão da maternidade, como para quebrar os corredores cor-de-rosa nas lojas de brinquedos. Então, rede é onde eu começo. Estabeleço, hoje de manhã para uma rádio, eu disse, somos poucas, mas estamos nos juntando, prepare-se. Então, é isso. Vamos formar as redes de homens e mulheres, para fazer a grande transformação social. Márcia, muito obrigada pela palestra. Uma pergunta que eu tenho a fazer, na verdade, é trazendo um questionamento que foi levantado no nosso simpósio de peixes ontem. A gente falou um pouco sobre diversidade e uma das participantes da mesa redonda, ela levantou e falou assim, quantos homens acima de 40 anos estão aqui assistindo isso? A gente tinha até bastante homem lá, só que a gente não tinha homens acima, a gente tinha um homem acima de 40 anos, para dizer a verdade. Então a gente vê que esses homens, eles estão em posições de poder ainda, político principalmente, dentro das universidades e no contexto político mais geral. Então eu queria falar se tem estratégias, se você consegue falar um pouco sobre estratégias, se existem essas estratégias para trazer eles para o nosso lado ou se realmente nós temos que quebrar com isso e como, qual que é o nosso esforço além de toda essa luta que estamos fazendo aqui para dizer. Trabalhem os homens com menos de 40 anos, porque eles vão chegar a ter mais de 40 anos. Com muita sorte, a gente vai conseguir ter eles naquele momento do nosso lado. Mas assim, acima de tudo, trabalhem as mulheres mais velhas. Porque para chegar lá, mais velhas tipo eu, assim, confissão, momento de confissão, esse ano eu fiz 60 anos. Então, é o momento que tu olha assim, eu proíbo de dizer, meus alunos estão chamando de 30 anos de novo. Então, esse momento, tu percebe que tu fez aqui para subir na vida, tu teve que não olhar coisas. Então, vamos ajudar a olhar. E o melhor jeito que eu acho de ajudar as pessoas a olharem as coisas é pedir para elas contarem a história delas. Porque dentro da história delas houve barreira, houve preconceito, e nós precisamos dessas mulheres que estão no poder do nosso lado. Temos que conversar. E os números são... Cientista entende números. Cientista vai ser movido pelo número. Então vamos trabalhar e ter mais dados. Com os dados, sim, seremos capazes de fazer transformação. A Academia Brasileira de Ciências não fazia eventos de gênero. Ela está fazendo um monte de eventos de gênero agora. Então, assim, houve uma mudança. Basta uma pessoa começar a falar, outra pessoa conversa com essas pessoas e vai ter sim uma transformação. Sejam otimistas ativamente. Oi, eu sou Carlos de Viçosa e quero agradecer muito a palestra, muito interessante, muito importante. Primeiro, eu estou muito interessado nessa questão das redes, em como que a gente pode se apoiar. Eu sou caso homem branco, heterossexual, dominante, etc. Então eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Há coisas inconscientes, automatismos eu acho que a gente precisa abrir os olhos para isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é mais polêmica. E, na verdade, eu estou representando aqui o que minha esposa sempre fala. Ela acha que a questão do aborto tem que ser discutida e liberada. Eu queria discutir isso. Se vocês acham que a gente está tendo um processo contra os avanços femininos no Brasil, ele não é isolado. Existe um movimento mundial que as mulheres foram avançando, tomando espaços, começaram a crescer, começou a surgir aborto, a autorização para as mulheres fazerem aborto em uma série de países, e nesses países está sendo rediscutido. Ou seja, não pensem que é por acaso, é uma rede, essa rede que eu quero fazer por bem, ela existe contra o feminismo e ela é mundial. Estados Unidos, que era um país onde todo mundo achava que isso estava tranquilo, vai voltar nesse final de ano a discutir na Suprema Corte a questão do aborto. Então, assim, ela é sim uma questão de poder. O poder do seu próprio corpo. A discussão dela é dolorosa. E porque a discussão dela passa por barreiras entre as mulheres, que eu não acho que ela é a primeira discussão que a gente vai fazer. Nós vamos comer pelas bordas. Essa sempre é a minha estratégia. Vamos começar com as discussões em que eu tenho consenso,
vamos trazê-las juntas e nós vamos chegar sim na questão difícil. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, a militar sobre questões de gênero, eu não tocava no assunto assédio. Assunto assédio é o meu assunto hoje 24 horas por dia, porque agora eu consigo ter mais consenso no assédio. Diz para tua esposa que nós vamos chegar lá. E eu quero ela junta quando a gente for discutir o direito abortivo das pessoas desse país. Márcia, boa tarde. Quando eu comecei a montar a comissão científica, o único simpósio que eu pedi para o Silvio, que é o presidente da comissão científica, organizar, falei, esse simpósio é o pedido do chefe, entre aspas, é o de meninas na ciência, de mulheres na ciência. Então, para mim é um momento muito marcante. Eu acho que sua palestra, ela, se pudesse, ou se você puder, ela deveria ser colocada perpetuamente no site do Congresso. Deixar ela lá para todo mundo assistir. A gente tem que viralizar a tua palestra o máximo possível. Acho ela muito importante. Entretanto, que o meu laboratório teve sempre entre 60% e 70% de mulheres todo o tempo, e eu não vejo as meninas chegando aonde elas deveriam chegar. A minha pergunta, na verdade, talvez uma reflexão seja, como transformar esse nosso desejo e essa oportunidade que é dada na efetivação num concurso público por uma posição numa universidade? O que está faltando? Tem um dado que eu passei muito rapidamente, ele podia parecer que era só da física, que é a questão da autoestima. Quando tu recebes a aluna, teve todo um processo social que já destruiu a autoestima dela. Ela não vai brigar do mesmo jeito. E ela não vê o mundo com as mesmas oportunidades. A gente vai ter que ter empatia com isso e desconstruir isso. Tá? Então tem que conseguir desconstruir essa visão que ela vai ter sempre de que ela é pior. Ela quer ser só mais uma no laboratório, ela é bem feliz sendo mais uma no laboratório e ela não acha que vai passar na frente. Enquanto que se tiver um aluno, mesmo muito mais fraco que ela, ele se acha o máximo. Essa autoestima, assim como foi uma destruição social, ela pode ser reconstruída, quase que numa terapia. Lamento informar porque isso faz a vida de nós orientadores muito mais difícil. Bem-vindo a esse meu clube, espero que tu consiga te agregar. E posso dizer, quando tiver alguma dúvida, meu e-mail é marcia.barbosa@ubs.br e eu respondo para as pessoas em quase que a rede social, que vira uma loucura na minha vida, mas eu respondo porque eu acho que é muito importante a gente também ajudar essas pessoas que estão ainda, que já passaram pelo processo. E ajudar tentando trabalhar individualmente essa questão da autoestima. Ela sempre vai colocar a carreira dela em segundo plano e a das outras pessoas em primeiro plano, porque foi isso que ela aprendeu desde que estava no jardim da infância. Vamos desconstruir isso aí. Agora a nossa última pergunta. Márcia, boa tarde, parabéns, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu fiquei querendo falar antes um pouco, mas eu estava controlando as emoções, isso é uma coisa que a gente tem muito, né? Mas a questão para colocar com longo tempo como professora, com longo tempo como aluna, aliás, a gente é a vida inteira aluna, né? Uma coisa que a gente tem que discutir muito claramente, é que, veja, os homens estão com toda essa história. Mas quem é que põe os homens no mundo? Quem os educa? Então a gente também tem que pensar muito dentro do laboratório da gente, dentro da sala de aula da gente, mas também dentro da gente, no papel de mãe, seja biológico ou não. Até porque, se você é professora, é engraçado, o professor pode ser visto como pai. Assim, a gente olha para o cara e diz, puxa, que bacana, né? É um paizão. Mas as mulheres são quase que automaticamente vistas como mãe. Então, você é professora, você acaba sendo psicóloga, apoio, amiga, uma série de coisas, porque você tem uma figura materna, você é mulher, você é mãe. Mesmo que você não seja, ou mesmo até que você não queira ter filhos biológicos. Mas a gente tem que levar essa provocação de como educamos nossos filhos, como eles estão vivendo de casa, por que em casa, na verdade, você tem já isso sendo criado, de que a menina ajuda a mãe a lavar a louça. O menino vai estudar, que isso é mais importante.
A menina tem que ajudar nisso, a menina tem que cuidar dos irmãos. Isso é uma história que a gente constrói em casa, quase que na barriga. Então, a gente tem que começar a levar essa discussão para esse caminho também. Não tem o cérebro da gente, nesse sentido, não tem sexo. Você não é mais inteligente, menos inteligente, mais competente ou menos competente, por causa do X, do Y ou de qualquer outra combinação que a gente tem. A gente tem que discutir, sim, em casa, como educamos nossos meninos, como educamos nossas meninas, e por que educamos como meninos e meninas, ainda mais em tempos de azul e rosa. Eu queria agradecer... Eu só queria dizer uma última palavra para vocês, que depois dessa reunião eu tenho certeza que vocês vão entender que o problema é difícil, mas o problema tem uma solução, e a solução é você. Mas não você sozinho, você em rede. Então, juntos e juntas, podemos. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a Márcia, todo mundo que participou. Estou muito feliz que a gente começou bem.